Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma saudação apostólica que faz muito bem repetir. Eu fico honrado de estar aqui para pregar a palavra do Senhor e fico alegre pelo fato de que desde a primeira leitura que tivemos, desde todas as orações que foram feitas, os cânticos que foram entoados, os hinos, surgiu uma palavra que foi basicamente comum a todos eles, que é a palavra amor. Amor. E eu quero convidar todos vocês para falarmos um pouco de amor. Está o texto na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. E eu quero falar hoje a respeito do amor de Cristo e falar sobre a ótica de dois movimentos do amor de Cristo. É um amor que nos prende e é um amor que nos solta. Palavra do Senhor a partir do verso de número 11 de 2 Coríntios, o capítulo 5. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nosso Pai, nós te damos muitas graças pela forma como o Senhor inspirou o apóstolo Paulo para tratar com os crentes de Corinto acerca do Senhor Jesus. Nós te agradecemos porque nós sabemos que quando ele foi para lá, diz a Escritura, não foi por sabedoria humana, não foi por eloquência, não foi por retórica, que ele compareceu perante aquelas pessoas, mas foi em fraqueza e em grande temor e tremor. Nós suplicamos que na tua bondade, o Senhor nos ajude a pensar um pouco no amor de Cristo por nós. E nós suplicamos que o Senhor derrame sobre a nossa igreja uma graça muito grande de santidade, uma graça de dedicação, uma graça de poder, uma graça de testemunho, uma graça de alegria, uma graça de sabedoria nos caminhos que segue. Nós suplicamos que o Senhor esteja presente na vida de todos nós, do seu pastor, do seu conselho, que o Senhor segure na mão dos diáconos, dos líderes da igreja, enfim, que o Senhor trabalhe no coração de todos nós. E que, ó Deus, sem dúvida, nós possamos ser
gratos e retribuir para Jesus o amor que Ele nos deixou. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, como vocês podem observar pelo contexto, e se vocês virarem um pouquinho uma página para trás, vocês vão ver aqui que o apóstolo Paulo, em todo o capítulo 4 e no começo do capítulo 5, até propriamente o verso 13 deste capítulo 5, está se defendendo. Está explicando a natureza do seu apostolado. E por que é que ele tem que fazer isto? Porque a igreja de Corinto, de certa maneira, foi invadida por mestres que trouxeram cartas de referência, mestres que trouxeram um ensino que combate o evangelho da graça, exigindo que os crentes eventualmente cumpram ritos do judaísmo, ou então ideias que venham misturadas com os conceitos da sabedoria grega. Aqui no caso específico, parece que esses homens, esses mestres que surgem na igreja, eles são pessoas que efetivamente estão preocupadas em desmontar o evangelho que Paulo trouxe. Porque Paulo trouxe uma grande novidade. A novidade é que Deus revelou um mistério que estava oculto por toda a eternidade para trás, estava oculto da história do povo de Israel, que se chama Jesus. Jesus é o Messias. E toda pessoa precisa crer que Jesus Cristo é o Messias de Deus, é o ungido de Deus, é a pessoa que Deus elegeu desde os tempos eternos para ser o Salvador da humanidade. Isso era muito difícil, era muito complexo para determinadas pessoas que enfatizavam a necessidade de obediência cega à lei, de obediência cega ao rito da circuncisão, que faziam o envenenamento das pessoas por meio de argumentos e de contra-argumentos. O apóstolo Paulo, então, é tido por alguns segmentos da igreja como uma pessoa louca. Uma pessoa que está trazendo para o seio daquela gente uma heresia. Ele não está pensando em ter um discurso inovador que arrebate as multidões. Ele mesmo disse, no começo da primeira carta, ele disse: eu me propus a trazer o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E quando ele chega neste capítulo 5, ele está falando do fato de que, mesmo que ele perca a sua saúde, mesmo que ele venha a falecer, a esperança que ele tem é a esperança de estar na presença de Deus renovado mediante a ressurreição dentre os mortos. Havia segmentos dos judeus que não aceitavam a ideia da ressurreição e segmentos que aceitavam. Havia segmentos dos judeus que criam na reencarnação. Impressionante. Tendo a lei do Senhor, mesmo assim eles criam nessas coisas. E o apóstolo Paulo, então, está argumentando a partir do versículo de número 11, a respeito do seu zelo, e está dizendo que ele tem pelo menos duas motivações
para falar do Evangelho como o Evangelho é. A primeira motivação que ele tem é a motivação de lembrar. No versículo 10 ele disse: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos os crentes vão passar pelo tribunal de Cristo. E o apóstolo não quer ser pego em falta. O apóstolo quer ser uma pessoa que absolutamente reconhece que Jesus Cristo é o ungido de Deus, é a pessoa escolhida por Deus, é a pessoa que salva, é a pessoa que redime, é a pessoa que ressurgiu dentre os mortos, está viva, é a pessoa que efetivamente reina sobre todos, em todas as esferas da humanidade. E ele, então, diz assim: por que eu trabalho? Eu trabalho porque eu vou prestar contas. Eu trabalho porque eu fui escolhido, fui chamado por ele para pregar. Ai de mim se não pregar. Ai de mim se não pregar. Então eu vou comparecer perante o tribunal por tudo que eu fiz. E vocês também, ele está dizendo. E vocês também. Ora, diante disto, a segunda motivação que eu creio que ele tem é justamente o que ele argumenta a partir do verso de número 14. Ele diz: o amor de Cristo nos constrange. O que é um constrangimento? O que é um constrangimento? Eu aparecer num lugar que não fui chamado é um constrangimento. Eu me convidar para uma festa que ninguém está contando comigo é um constrangimento. É um constrangimento eu, pastor, ser surpreendido por um guarda de trânsito e dizer: o senhor está em infração. Isso é um constrangimento. É um constrangimento real quando nós somos pegos de surpresa em alguma contravenção, mesmo que ela seja pequenininha. É um constrangimento. Mas a ideia do constrangimento aqui, ela parte para duas direções diferentes. A primeira direção é que o constrangimento está ligado a amarrar. Uma pessoa amarrada, uma pessoa presa, os seus pulsos presos, seja com algemas, seja com cordas, seja com qualquer coisa, é uma pessoa constrangida. Tem o sentido de nos prender. Então, eu queria trabalhar com vocês a ideia de que o amor de Cristo nos constrange, isto é, nos prende. E como é que o amor de Cristo nos prende? Bom, o apóstolo diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Nós temos que avaliar. O julgamento aqui é um processo de avaliação, é um processo de pensamento, é um desenvolvimento do pensamento. O que nós temos que julgar? Um morreu por todos. E nós temos que recordar hoje à noite, especialmente no momento da ceia, o fato de que a nossa morte para Deus é preciosa sob o aspecto do Salmo. A morte do Senhor é preciosa aos seus olhos, a morte dos santos é preciosa aos seus olhos, mas nós temos que pensar outra coisa, que a nossa morte não nos justifica diante dele. Vamos parar para pensar um pouquinho? Por que um ser humano teria que morrer diante de Deus? Porque o pecado é a nossa situação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vocês, do penúltimo banco, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
vocês estão, assim como eu estou, fora da graça de Deus, se Deus não vier ao nosso encontro. E quando a gente olha então a morte de Jesus Cristo, a gente tem que se perguntar, por qual pecado dele ele morreu? Ele, conversando com os fariseus, que eram inimigos acirrados, dizia, vocês me acusam do quê? Que pecado eu tenho? Eles inventaram uma série de coisas, inclusive no julgamento de Jesus Cristo, diz a Bíblia que eles levantaram falsas testemunhas, do tipo, ele disse que vai destruir esse templo de Herodes aqui, não é? E em 3 dias vai reconstruir. Ele não queria dizer nada disso. Ele afirmou aos discípulos que o templo que eles estavam vendo ali seria destruído mais adiante. E de fato os romanos destruíram o templo. Mas ele estava se referindo ao fato de que destruam este templo, o meu corpo, e em 3 dias ele vai estar de pé outra vez. E eles não entenderam. E não é fácil de entender, a não ser que a gente tenha o Espírito Santo morando na gente. Se a gente tiver o Espírito Santo de Deus, a gente entende as coisas de Deus, a gente aceita as coisas de Deus. Mas se porventura nós não somos convertidos, aceitar as coisas de Deus nos parece loucura, insanidade, sonho. De qualquer maneira, queridos irmãos, a morte de Jesus Cristo é uma morte substitutiva. E nós já vimos isso centenas de vezes aqui na igreja, mas nós temos que lembrar que esta morte ocorreu por amor. A motivação de Jesus Cristo para morrer foi amor. E nós lemos em João que não é só Jesus dentro do conselho da Trindade que tem amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vamos encontrar Jesus Cristo amando os seus discípulos e amando até o fim, diz o capítulo 13 de João. O interesse de Jesus Cristo era demonstrar, por meio do seu esforço, o quanto ele amava, em primeiro lugar, o próprio Pai. E em segundo lugar, a humanidade como um todo. E nós podemos perceber que até mesmo no Antigo Testamento havia sim essa predisposição de Deus em amar a humanidade e em tratar da humanidade para que ela viesse a ser resgatada. Quando a gente lembra de Isaías, o capítulo 53, a gente vê isso. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Qual é o interesse de Deus fazer isso com um ser humano que não gosta dele, que foge dele, que o ignora, que o despreza, que o desrespeita, que transgride a sua vontade, que desobedece à sua justiça? Um ser humano que prefere se atolar nos seus próprios vícios, nos seus próprios vexames, nas suas próprias imundícias. Que interesse tem Deus? Que interesse deveria ter Deus?
João, na sua primeira carta, vai dizer: mas Deus é amor. Deus é amor. Deus ama. E quando eu converso com algumas pessoas, especialmente aquelas pessoas que estão muito aflitas, eu vou dizendo: olha, Deus tem um carinho tão grande por você, você não percebe isso? Deus é tão atencioso para com você, está disposto a te perdoar, está disposto a te tratar, está disposto a te curar, está disposto a te fortalecer, está disposto a quebrar todas as coisas para que você seja uma pessoa perdoada, abençoada, justificada, santificada, cuidada. Você não percebe isso? Então a morte do Senhor Jesus foi uma morte de profundo amor. Quando você olha para o Senhor e Ele lá, semiconsciente, quase desfalecendo totalmente, Ele olha para aquela gente com as expressões de rosto das mais variadas, alguns deles assim, com profundo sentimento, não é? As mulheres, por exemplo, e os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, vitoriosos, porque afinal de contas tinham pego aquele herege. Ele olha para todos eles, e o que ele diz? Ele não diz: seus desgraçados. Ele não diz isso. Ele diz: Pai, perdoa. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas eu olho para esta morte de Jesus Cristo, e se a condição da sua morte foi uma morte vicária, substitutiva, qual é o alcance da sua morte? Até onde vai o amor de Jesus para morrer na cruz? Paulo é um grande defensor da ideia da eleição. Inclusive, os presbiterianos se apoiam muito em Paulo para tratar deste assunto de eleição. Eu diria para vocês que João é mais ácido na questão de eleição do que o próprio Paulo, porque ele é mais enfático, ele é mais preciso, porque ele retrata as palavras do próprio Cristo. Eu vim para salvar aqueles que o Pai me deu. Eu não vim para salvar todo mundo, eu vim para salvar aqueles que o Pai me deu. Isso está escrito em João e não em Paulo. Imagine. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, para esta situação, o amor de Jesus e a sua morte na cruz tem efeitos que são efeitos globais. O alcance da sua morte tem efeito global. E você pode pensar, então, com serenidade, com calma, a respeito disto, porque João, ao escrever a sua primeira carta, diz assim, que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se a obra de Jesus Cristo na cruz tinha que ser perfeita, se a obra de Jesus Cristo tinha que ser vicária, ela tinha que ser vicária por quem? Pelo ser humano caído. Então, desde o primeiro que nos fez cair, e a partir de lá, todas as pessoas que passaram pela humanidade, e todas as pessoas que ainda virão, enquanto Jesus Cristo não voltar, este contingente de bilhões de pessoas, todas diferentes umas das outras, ninguém igual, ninguém
com a mesma característica. Não existe a possibilidade de nós termos uma humanidade que se renova mediante reencarnação. Nós estamos falando de indivíduos absolutamente distintos. Todas estas pessoas estavam dentro deste poder do amor de Cristo mediante a sua morte na cruz. E o escritor aos Hebreus disse assim: não foi necessário fazer isso 2 vezes. Uma vez só. Pode entender este tamanho de amor? A vida é dada em favor de cada criatura que chega neste planeta. A vida é dada por amor daqueles que nasceram e no dia seguinte morreram. A vida é dada por aqueles que nasceram e viveram 900 anos. Não importa. A vida é dada por cada indivíduo. A vida de Jesus, a morte de Jesus, foi dada por todas as pessoas que estão aqui. Obviamente. E se você não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, fique sabendo que o amor de Jesus, ao morrer na cruz, foi para você também. Mas o amor de Jesus Cristo não é aplicado para todos. Essa é a diferença. Ele abrange todos, mas ele não é aplicado em todos. Eu dou um exemplo. Quando a gente chega naquele momento da história em que os seres humanos pecaram tanto, que Deus decidiu terminar a humanidade e recomeçar a humanidade em Noé, e eu pergunto, a quem foi aplicado o amor de Cristo naquela ocasião? Somente a uma família. E nós sabemos que não era uma família perfeita. Logo de cara nós temos problemas muito sérios dentro dessa própria família. Porque a nossa vida é uma eterna revolução contra Deus. Então nós temos no seio da família Sem, Cã e Jafé, e nós temos um grave problema acontecendo com Cã logo de começo. O apóstolo Paulo trabalha a ideia de que Deus não pode ficar sem testemunho na terra. E eu sou utilitarista nesta interpretação. Porque Deus, quando convoca as pessoas, não convoca as pessoas para serem crentes passivos. Ele convoca pessoas para o trabalho. Ele convoca as pessoas para que as pessoas respondam a Ele com amor. Mas o amor que provém dele próprio. Pois Ele é que alimenta as pessoas com este amor. E eu fico pensando então, no fato de que Jesus Cristo nos diz assim: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Eu não vou perder nenhum dos que Deus me deu. Você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Pense na dimensão cósmica do que isso significa. Se você tem Jesus no seu coração como seu Senhor e Salvador, o Pai, Criador de todas as coisas, pensou e decidiu, sem que você fizesse nada,
que você seria de Jesus. Falei, mas onde está o meu livre-arbítrio? Aí nesta coisa, eu tenho o direito de escolher ou não tenho? Olha, eu diria uma coisa, mesmo que você quisesse escolher, você não aguentaria a atração do Espírito do Senhor. Por um tempo você até rejeitaria. E ninguém se converte na mesma idade, nem no mesmo tempo, nem nas mesmas circunstâncias. Ninguém aceita Jesus igual. Mas todo mundo que aceita Jesus precisa se lembrar disso. Foi Deus que me trouxe até o Senhor. E foi por amor. E eu fico pensando então, no amor de Jesus, porque ele diz assim, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa doida! Eu não apenas sou informado pelo Senhor que o amor dele cobre a multidão dos meus pecados, como também eu sou informado de que, ao falecer, eu não vou ficar perdido por aí. Porque quando ele voltar, ele vai recompor o meu corpo com uma natureza que é semelhante à dele. Por que ele faz isto? Por amor. Aí eu fico pensando que o apóstolo Paulo continua, ele diz aqui, um morreu, logo todos morreram, e depois ele diz que esses crentes, deixa eu localizar aqui, ele morreu por todos para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso significa que também a ressurreição de Cristo é uma ressurreição motivada pelo amor. Por que que Cristo ressuscitou? Ele não podia voltar só no fim dos tempos? Ele não podia ficar lá na sepultura, todo mundo ia venerar o túmulo dele, e um belo dia, quando viesse o juízo, aí ele saísse daquela tumba lá, não seria esse o caso? Não, não seria esse o caso, não podia ser esse o caso. Ele tinha que pegar aqueles 12 homens que ele escolheu, as testemunhas que foram testemunhas do seu tempo, e ele precisava se mostrar vivo para eles, mas não vivo como vivo ficou Lázaro, não vivo como ficou a filha de Jairo, como ficou o filho da viúva de Naim, não como essa gente que tornou a morrer. Ele tinha que ressurgir para ter um corpo imortal. O corpo de Jesus não morre mais. Hebreus diz assim, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E mais adiante, no mesmo capítulo, mas acerca do Filho se diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade, e é o cetro do seu reino. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados, tu, porém, és o mesmo.
Em outro lugar, o escritor aos Hebreus diz: e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem ele não tinha corpo. Hoje, vamos dizer assim, ele entrou na história com um corpo que morre. E amanhã ele permanece com um corpo que não morre. Um corpo que é exaltado. Para quê? Bom, dentro do soberano plano de Deus, é para que a gente se sinta seguro e fique esperando a ressurreição do nosso próprio corpo. Porque, meus amados irmãos, nós temos que entender que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Já que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Ele morreu por amor, uma morte vicária. A extensão do valor da sua morte se aplica à humanidade inteira. Se estende sobre a humanidade inteira, mas se aplica aos eleitos de Deus, que nós não sabemos quem são. É por isso que a gente tem que pregar o Evangelho para toda criatura. Mas ele ressurgiu para ter um corpo imortal e ele morreu, ele ressuscitou para ter um corpo imortal e ser cabeça de uma raça de seres humanos imortais. Qual a motivação de Deus para isso? Seu amor. Qual a motivação de Jesus? Seu amor. Como é que nós vamos responder a esse amor? Por isso que quando Paulo pensa no amor de Cristo, ele diz: esse amor constrange. Esse amor constrange, esse amor prende. Eu não quero escapar desse amor. Eu quero ter esse amor na minha vida. E então, eu fico pensando aqui, que o apóstolo Paulo aos Romanos ensinou assim: foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E mais, os convertidos são identificados com a sua ressurreição, porque Paulo diz assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, andar como ressuscitados, não mais no estado de pecado, mas no estado da graça. Não mais sozinhos, sem Deus no mundo, mas tendo o Espírito do Senhor como selo da salvação em nossos corações, e o Senhor Jesus Cristo como cabeça imortal da nossa vida. Como é que eu vou recusar este amor? Eu posso recusar este amor? Qual é o doido que vai recusar este amor? Mas a humanidade está cheia de doidos. É melhor ser doido por Jesus. O amor de Cristo nos prende. Eu quero estar preso. Você quer estar preso ao amor de Jesus? Você quer estar preso ao amor de Jesus? Agora, por que o amor de Jesus nos solta? O amor de Jesus nos solta, meus irmãos, por uma razão muito simples. O apóstolo Paulo diz assim, olha, verso 16: daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Eu fico pensando,
E eu gosto muito de uma interpretação que o autor Gordon Fee, o teólogo Gordon Fee, faz a respeito de carne. Ele diz que carne, para o apóstolo Paulo, significa duas coisas diferentes. Uma coisa, nós somos pessoas falíveis. Nós somos pessoas não completas. Quando o autor de Eclesiastes fala que vaidade, tudo é vaidade, ele está dizendo, nós somos pessoas frustradas, porque nós nunca chegamos ao lugar que gostaríamos de chegar. Nós somos limitados. Nós não temos compreensão das coisas. Por exemplo, se eu lhes mostrar esse recipiente com álcool aqui, algum de vocês está vendo no seu ângulo direto de visão o bico que eu estou vendo? Não dá para ver, porque eu estou escondendo de propósito. Eu estou vendo o bico, mas vocês não. Em compensação, eu não enxergo as costas do bico. Nós humanos somos assim, nós só conseguimos enxergar poucos lados da mesma questão. Nós não temos em nós mesmos verdade absoluta. Mas, meus amados irmãos, há um segundo conceito de Paulo que diz que carne significa nossa tendência para cair, nosso pecado, nossa rebeldia contra Deus. Às vezes ele fala da nossa carne, por exemplo, nesse texto aqui, Jesus viveu na carne. Isso significa que Jesus viveu pecando? Não, que Jesus foi suscetível às mesmas coisas que nós passamos. Ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Ele teve a mesma identidade, ele sofreu angústias, ele sofreu muito estresse. Essas coisas são absolutamente compatíveis com a humanidade, sem que isto signifique estar pecando. Mas tem um lado que ele não cumpriu, que é o que nós cumprimos, de fraquejar diante das tentações. Ele nunca fraquejou. E quando nós olhamos para isto, o apóstolo Paulo diz assim, eu já não consigo mais olhar para você e pensar em você como uma criatura mundana, como uma criatura sem sentido, sem valor. Mas quando eu olho para você, eu vejo o amor de Deus que pode ser seu. E quando eu olho para Jesus, eu não vejo apenas o homem Jesus, mas eu vejo o Jesus cheio de glória, cheio de amor, cheio de majestade, a solução para a minha existência. E isso me solta. Porque eu não estou mais preso à velha vida de escravidão do pecado. Eu agora tenho um Senhor para adorar, para ensinar, para caminhar comigo, para perdoar a minha vida, para me fortalecer, para me santificar. Eu tenho um Senhor que está combinando comigo um encontro. Nós vamos nos encontrar pessoalmente. Eu sei que vai ter muita gente. Mas, meus irmãos, ninguém se engane. Quando a gente chegar perto do Cordeiro, ele vai saber nosso nome, vai saber de onde a gente veio, como a gente aceitou, ele vai saber tudo sobre nós. E vai nos tratar individualmente. Então, eu quero terminar esta fala toda, quando o apóstolo diz assim, se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eu estou livre do passado. Ah, mas pastor, eu tenho tanta coisa do passado que é boa de recordar, minha infância, minha adolescência. Como eu tive tantas coisas boas,
Eu devo esquecer isso? Não, você não deve esquecer isso. Você deve se lembrar toda hora que você era uma pessoa perdida, que você ia viver a eternidade longe de Deus, em completa ausência do amor de Deus, nenhum sentimento da parte de Deus, nenhum dedo mexendo a seu favor nesse lugar de tormento. Mas por amor, Ele te transforma. Por amor, Ele te puxa para a sua presença, Ele te traz para a sua graça e Ele te liberta para você ser um adorador dEle. Você está solto? Você já está solto? Você foi preso pelo amor do Senhor e já está solto do seu passado, solto da sua vergonha, solto das suas tentativas de tentar governar o universo com a sua cabecinha limitada? Meus irmãos, nós estamos livres para exercer o ministério da reconciliação. Porque nós fomos reconciliados, agora nós temos uma palavra de poder para dar para o nosso vizinho, para o nosso parente, para a nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso irmão que não confessa Jesus Cristo. Nós estamos livres para dizer para ele que o amor de Cristo pode transformar a vida dele. Nós estamos livres para pregar. O apóstolo Paulo disse assim uma vez: eu estou preso, mas a palavra não está. E eu queria encerrar esta fala, eu não sei se isso foi sermão, reverendo, mas eu queria encerrar essa fala convidando você para se entregar nos braços do amor de Jesus. Por favor, pense enquanto Ele se deu por você. Bendito seja.